entrar todo mundo. Pode entrar, pode entrar. Eles vieram na festa à noite. Dessa festa, eles tinham que trazer mulheres. Eles tinham que trazer mulheres para cá. Isso aqui era tudo mato. Como é que eu vou trazer mulheres? As mulheres não queriam vir. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma festa dentro do navio de noite e começaram a chamar as prostitutas do porto, que ficavam no porto, e elas foram para o navio. E lá no navio deu bebida para todo mundo. No meio da madrugada, o navio partiu com as mulheres dentro e vieram os degredados e as mulheres para cá. Olha só como é que começou, hein, o Espírito Santo. Eles atravessaram mais de 2 meses o oceano, chegaram onde hoje é Vila Velha, onde é Vila Velha hoje, entraram na Baía de Vitória e viram uma praiazinha chamada Prainha. Até hoje é uma prainha. Ali o Vasco Fernandes Coutinho falou: é aqui que a gente vai fazer a nossa primeira vila, é aqui que a gente vai começar essa terra, é aqui que a gente vai colonizar e povoar esse país chamado Brasil. E aí eles valentes, os portugueses valentes, desceram na praia e começaram a cortar as árvores, começaram a fazer as primeiras choupanas. E aí eles trouxeram sementes, eles trouxeram mudas de cana-de-açúcar para começar as primeiras plantações. Alguns facões, algumas enxadas, algumas ferramentas, martelo, alguma coisa, e começaram ali, isolados de tudo e de todos. Eles só não estavam sozinhos. Por quê? Porque existiam quem aqui? Quem que tinha aqui na terra? Quem que vivia aqui antes dos portugueses chegarem? Índios. Só que índios é um nome geral. Dentro desse nome, nomenclatura chamada índios, existiam várias tribos, várias raças, várias etnias diferentes. E a que eles encontraram aqui foram os tupis. E quando eles desceram, eles estavam no navio ainda antes de descer, os tupis receberam ele, foi a flechada. Um monte de flechada no navio Glória, e os portugueses lá dentro apavorados, porque aquele monte de flecha vindo. Vasco Fernandes Coutinho, comandante português, só falou assim: dá a viradinha aí. Aí virou a embarcação, põe aqueles 2 canhões lá de fora, só botou a cabeça do canhão para fora, risco fósforo, senta a bala. Aquela bola de ferro sai da beirada, no meio da água ali, da entrada de Vitória. Quem já foi lá, passou pela terceira ponte, embaixo da terceira ponte, se aconteceu isso que eu estou falando. Embaixo da terceira ponte, os índios acertando flecha, querendo matar, e o índio, ele nasce soltando flecha. O índio não é igual a gente, não. Ele, o macaco está voando na escudava, ele mira e acerta no olho do macaco. Estou contando mentira? Eles têm a capacidade de mira perfeita. E aí eles estão tentando acertar os olhos dos portugueses. Mas aí o Vasco Fernandes Coutinho fala: vira e senta a bala. 2 bolepas gigantes, bate na areia, sobre aquele areião, aquele barulhão. Os índios nunca tinham visto aquilo. Suponhamos, né? Dá para saber também. E aí eles saem correndo, os índios saem correndo, vão embora, fica a praia livre. Eles descem e começam as primeiras plantações. Papo vai, papo vem, aquela dificuldade do começo, eles começam ali. Passam uns 10 anos, a capitania está pobre, um monte de homem já tinha morrido, as mulheres era aquela pobreza, não tinham conseguido fazer, não tinha um arroz, não tinha um feijão. Eles plantaram algumas mandiocas ali para poder ter uma farinha, ter um negócio para cozinhar, para comer. Mais dificuldade séria. Qual a decisão de quando o Donatário, o Vasco Fernandes Coutinho, voltar para Portugal para pegar dinheiro, para tentar incrementar, trazer mais gente? E aí ele foi, e lá ficou 10 anos. E no lugar dele, ele deixou 2 nobres. E esses 2 nobres, vendo aquela situação da capitania, ficam injuriados. E aí falaram assim: nós vamos lá capturar índio para trazer para cá. E aí começaram a escravizar índio para poder trabalhar na plantação deles. É aí que os índios lá de Vitória ficam injuriados. Por que você está falando tanto de índio de Vitória se o negócio é a história de Consul Navarro? E Consul Navarro vai surgir agora. Esses 2 nobres vão capturar índios para trabalhar nas plantações. As tribos indígenas
indígenas vão se unir contra aquele povo invasor que chegou e que veio aqui na minha tribo e capturou minha irmã, minha mãe, meu tio, meu irmão. Eu sou índio, eu sou guerreiro. Esse negócio de índio bonzinho é só com Xuxa. Índio é bonzinho, índio quer fazer fumaça, nada disso. Índio é guerreiro, ele quer matar. Não que índio senta flechada, atacar na cara. E é isso aí. E aí os índios foram atrás da vida dos portugueses para poder aniquilar os portugueses. Chegaram lá e fizeram o que com os portugueses? Destruíram todas as plantações, tocaram fogo em todas as casas. E os portugueses fizeram o quê? Vendo aquele monte de índios chegando, saíram correndo em canoas. Saíram correndo em canoas. Algumas canoas foram para a ilha que tem na frente, que hoje essa ilha chama o quê? Vitória. Algumas pessoas de canoa foram para essa ilha que hoje chama Vitória e vai começar a cidade de Vitória. Um monte de gente vai sair, vai de canoa até a cidade de Campos, hoje que é Rio de Janeiro, e vai formar um núcleo populacional em Campos, que na época fazia parte aqui. E uma outra galera de canoa não vai querer nem ir para Vitória, porque pensou, eles vão voltar, e nem querer ir para Campos, que é muito longe. Eles vieram para onde? Foz do Rio Picaré. Um monte de canoa, pequenos barcos, né, botes, vieram de lá até aqui. Entraram, desceram aqui na Foz. A gente tem muito poucos documentos, mas os documentos que a gente tem supõem que algumas famílias ficaram aqui, em Consul da Barra, ali mais ou menos onde é a prefeitura, e o outro pessoal subiu o rio Picaré e foi descer onde hoje é o Porto de São Mateus. Então dividiu, uma parte ficou aqui e a outra parte subiu onde hoje é o Porto de São Mateus. E aí começou na mesma época, e essa guerra que teve essa invasão dos índios foi em 1544. Vasco Fernandes Coutinho recebeu a capitania em 35, 9 anos depois, ataque indígena, Campos, Vitória, Consul da Barra e São Mateus. Então, Consul da Barra e São Mateus são cidades que elas nasceram da mesma galera, começaram com o mesmo povo fugido de lá, portugueses fugidos de lá, e no mesmo ano. E aí então começou a surgir São Mateus e Consul da Barra. É claro que na época a vila não tinha nome. O nome que eles davam era Vila do Rio Picaré e Vila da Barra do Rio Picaré. Por que Consul da Barra na época chamava Vila da Barra do Rio Picaré? Porque o Rio Picaré desemboca no oceano aqui, então é a Barra do Rio. Então era a vila onde tem a Barra do Rio Picaré. Bom, foi assim que começou. Tanto São Mateus quanto Consul da Barra. Vasco Fernandes Coutinho, as dificuldades que ele enfrentou na primeira década, daqui, dificuldades da primeira década. Essa daqui, é uma imagem de um índio tupi. Esse aqui foi o tipo de índio, e esse aqui é o tipo G. A gente fala assim, índio, parece tudo a mesma coisa, mas esse aqui conversava, esse daqui não entendia nada, era língua diferente. Esse daqui já sabia plantar mandioca, esse daqui não sabia plantar nada, ele vivia da caça, da pesca e da coleta. Esse daqui já estava num nível histórico chamado neolítico, ele já sabia fazer um fogo, ele já guardava alimento, ele já tinha técnica de caça elaborada, ele já guerreava com exército. Esse daqui não. Esse daqui morava em pequenas cabanas no meio da floresta, ficava 5, 6 dias e deixava do jeito que estava ali para outro lugar, igual bicho. Era mais atrasado, ele estava no paleolítico, ele não fazia ferramentas elaboradas, tinha o arco e a flecha e o tacar normal. Mas por incrível que pareça, esse daqui mais evoluído vai ser derrotado pelos portugueses. Esse mais rápido. Esse daqui menos evoluído vai só ser derrotado pelos portugueses agora no século XX. Por quê?
Porque esse daqui, quando ia para a guerra com os portugueses, ele ia em formação de batalha. Eram os portugueses, o exército português e aqui o exército dos índios. Então o exército, as armas dos portugueses eram mais letais, matavam mais. Os índios morriam, os tupis morriam. Eles enfrentavam os portugueses, ali se misturavam com eles na batalha, depois algum ia para a tribo, levava doença, e aí lá morriam todos. O G não. O G não enfrentava o português de exército, ele ficava atrás da árvore, ficava uma na árvore aqui, outra na árvore de lá, uma na árvore de lá. Então quando o português vinha para o exército, não tinha exército oponente, que ele passava no meio do rio, só vinha a flecha no olho. E aí essa tática de guerrilha dos Gs, dos botocudos, foi uma tática que não conseguiu, os portugueses não conseguiram ganhar deles. Os últimos botocudos daqui da região foram a terminar, assim, foram os últimos na década de 1940. Esses daqui não, esses daqui já no século XVIII, 1700 e alguma coisa, já tinham sido praticamente todos aniquilados aqui, ou por guerras, ou por doenças. Os que sobravam aqui, os tupis lá no século XVIII, que sobraram, eles fizeram uma grande caminhada até a Amazônia, desde o século XVIII. É por isso que nós não temos na região hoje aqui índios tupis. Por quê? Porque nos primeiros tempos eles enfrentaram os portugueses e eles perdiam. Nos primeiros tempos eles pegavam doenças dos portugueses e levavam para a tribo. Já o G não. O G, por ser mais rústico, por ser mais da floresta, ele não tinha contato com o português. Então, se não tinha contato, ele ficava de olho. Passou um português flechado. Os caras vinham para cá, morriam, ninguém mais sabia para onde vinham. Por quê? Porque os botocudos matavam todos. Tá? Então lá, Vasco Coutinho no Espírito Santo, as dificuldades dos primeiros tempos, ataques indígenas, e nos nossos livros de escola, eles fazem os livros dando a entender que os portugueses eram os bambambãs da história. Mentira. Os portugueses estavam numa terra estranha, com comida estranha, com bicho estranho, longe de casa. Os índios não, estavam em casa, faziam a plantação, tinha alimentação toda que eles tinham, eles estavam à vontade, estavam na residência deles. Dependia, inclusive, da ajuda dos próprios índios. Exatamente. Os portugueses falavam até o século XVIII, todos vi, comiam a mandioca, dormiam na rede e caçavam do jeito que os índios aculturados tinham ensinado. Então a gente tem que valorizar a nossa cultura. Eu, por exemplo, alguém que me conhece aí sabe que eu sou neto de Carlinhos, é filho de índio, é neto de índio, e muitos de nós aqui somos de Monsenhor. Nós temos que valorizar a tradição indígena, a muqueca, os pratos indígenas, os temperos, os conhecimentos indígenas, porque nós aqui estamos muito longe de Vitória para se achar Rede Globo. A gente aqui é índio e negro, e português. Foram os portugueses que começaram tudo, né? Então, com isso tudo aí, a gente dá para perceber que essa capitania do Espírito Santo, ela nunca gerou renda. Ela nunca teve um navio que viesse pegar a produção e levar para lá, nunca teve. Então esses primeiros colonos, eles produziam alguma cana de açúcar ali, fizeram 1 ou 2 engenhos,